Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Aqui é o professor Paulo Guimarães, sou seu professor de Direito Processual Penal Militar aqui no Estratégia e vamos agora estudar a parte do CPPM que trata da Polícia Judiciária Militar, tá? Polícia Judiciária Militar. E aí eu já chamo a sua atenção para um aspecto importante aqui, que é o seguinte: a Polícia Judiciária Militar não é um órgão, ela é uma função. É uma função, ela não existe um órgão próprio de polícia judiciária militar, tá bom? Não é como as polícias civis que a gente tem, por exemplo, né, no âmbito do processo penal, né, que conduzem o inquérito policial, né, o delegado de polícia, que é um cara que fez concurso para isso, né, para conduzir o inquérito policial e tal. Não, o inquérito policial militar, ele é conduzido por um militar, né, que ele vai se chamar de encarregado, né, mas é um cara que é um militar, um oficial ali, e ele é designado para fazer esse trabalho especificamente uma vez, né? Ele não é um profissional do inquérito, vamos dizer assim, tá? Então esse é o primeiro ponto de esclarecimento que eu quero fazer aqui para você, beleza? Partindo desse pressuposto, a gente vai ver agora quem exerce essa função da Polícia Judiciária, como é que ela é exercida, qual é o procedimento e as regras que constam no CPPM acerca do inquérito policial militar. Vamos lá, junto comigo agora. Vamos falar um pouquinho sobre Polícia Judiciária Militar. Exercício da Polícia Judiciária Militar. A Polícia Judiciária Militar é exercida pelas seguintes autoridades conforme as respectivas jurisdições. Então a gente tem aí as autoridades que podem exercer essa função de Polícia Judiciária Militar, ou melhor, não é a autoridade que pode exercer, na verdade, são as autoridades que têm competência sobre esse trabalho, têm competência sobre essas funções de Polícia Judiciária Militar, tá? Não significa que é a própria autoridade que vai botar o pé no chão ali, não é ela que vai, né, ali para o chão de fábrica para conduzir o inquérito. Para isso é que serve o encarregado, né? Mas você tem que saber quem são essas autoridades que aparecem aqui no artigo 7º do CPPM. Vamos lá. Polícia Judiciária Militar é exercida pelas seguintes autoridades. A. Pelos ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica em todo o território nacional e fora dele, em relação às forças e órgãos que constituem seus ministérios, bem como a militares que, neste caráter, desempenham missão oficial, permanente ou transitória em país estrangeiro. Então, olha, primeiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção aqui. Ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica não existem mais. Hoje não existem mais ministros próprios de cada uma das três forças. As três forças são congregadas em um único ministério chamado Ministério da Defesa. Agora, os comandantes de cada uma das forças, eles têm muitas prerrogativas semelhantes às de ministros de Estado, tá? Então, o comandante do Exército, o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica, hoje vão ser competentes para lidar com o inquérito policial militar no âmbito de suas forças, tá? Apesar do CPPM nunca ter tido sua redação modificada, já faz vários anos que não existem mais os ministérios do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Letra B. Pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas em relação a entidades que, por disposição legal, estejam sob sua jurisdição, tá? Então, hoje não existe mais, né, o Estado-Maior das Forças Armadas, e sim o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Apesar do nome ser parecido, as funções mudaram, né? Mas, neste caso, né, a gente pode dizer que continua existindo essa competência. Letra C. Chefes de Estado-Maior e Secretário-Geral da Marinha nos órgãos, forças e unidades que lhes são subordinados. Aí depois temos comandante de Exército e pelo comandante-chefe da Esquadra, nos órgãos, forças e unidades compreendidos no âmbito da respectiva ação de comando. Letra E. Comandantes de região militar, distrito naval ou zona aérea, nos órgãos e unidades dos respectivos territórios. Veja, várias coisas aqui mudaram, tá? Hoje, você tem, por exemplo, a região militar ainda existe com esse nome, né? São as divisões territoriais do Exército. Os distritos navais ainda existem também, mas zona aérea hoje não existe mais. Hoje é chamada, as regiões são chamadas de comandos aéreos, né? Mas ainda assim, apesar do nome ter mudado, a organização ainda é muito parecida. Letra F, pelo secretário do Ministério do Exército e pelo chefe de gabinete do Ministério da Aeronáutica, dos órgãos e serviços que lhes são subordinados. Aí aqui, né, a partir da letra F, passam a ser mencionadas algumas autoridades de menor escalão, né? Aí você tem o secretário, né, do comando do Exército, no caso não existe mais ministério, né? Chefe de gabinete do comando da Aeronáutica, diretores de órgãos, repartições, estabelecimentos e serviços lá da organização básica. E na linha H,
nós temos os diretores, ou, perdão, os comandantes de forças, unidades ou navios, né? Seriam as autoridades de menor grau, vamos dizer assim, né? Agora sim, vem o que eu acredito que seja a parte que realmente interessa do CPPM no que se refere à condução do inquérito policial militar, que é a parte que trata da possibilidade de delegação do seu exercício. Parágrafo 1º. Obedecidas as normas regulamentares de jurisdição, hierarquia e comando, as atribuições enumeradas neste artigo poderão ser delegadas a oficiais da ativa para fins especificados e por tempo limitado. Então, existe a possibilidade de delegação dessas funções que nós mencionamos aqui a oficiais da ativa. Significa que essas altas autoridades das Forças Armadas, e lembre-se, né, isso aqui se aplica também às polícias militares e corpos de bombeiros militares, podem delegar essa condução do inquérito policial militar a oficiais da ativa. Então, primeiro você precisa lembrar que o encarregado do IPM, o encarregado é esse cara aí que vai conduzir o processo, né? O encarregado, ele tem que ser um oficial da ativa, tá? Não pode ser um oficial reformado, não pode ser um oficial da reserva remunerada e sim um oficial da ativa, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que você precisa saber acerca dessa possibilidade de delegação. Na prática, a delegação sempre vai acontecer, né? Você não vai querer que o comandante do Exército vá lá conduzir o inquérito policial militar, né? Então na prática a delegação sempre vai acontecer. Em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção para a necessidade dessa delegação ser feita para fins especificados e por tempo limitado. Então, não pode ser uma delegação ad eternum, né? Não pode ser, por exemplo, o comandante do Exército dizendo: se houver a necessidade de IPM, quem vai conduzir é aquele oficial ali. Não, ele vai fazer a designação, né, a delegação para cada oportunidade, para cada necessidade de instauração de um inquérito policial militar, ok? Ficou claro isso daqui, né? Mas o segundo ponto aqui, para você lembrar: fins específicos, tempo limitado e a delegação sendo feita a um oficial da ativa. Em se tratando de delegação para instauração de inquérito policial militar, deverá aquela recair em oficial de posto superior ao do iniciado, seja este oficial da ativa, da reserva remunerada ou não, ou reformado. Então vamos lá. O acusado, né? O acusado, que agora, né, a gente vai chamar de indiciado, ele precisa ser, ele pode ser uma praça, pode ser um oficial ou até um civil, a depender do caso. Acontece que o CPPM determina que o encarregado, ou seja, o oficial que vai conduzir o IPM, o oficial que vai conduzir o inquérito policial militar, ele deve ser um oficial de grau hierárquico superior ao do indiciado. Significa que ele deve ocupar um posto superior. Então, por exemplo, se o indiciado é um tenente, o cara é um primeiro tenente, então o encarregado tem que ser um capitão, né, ou um oficial superior. Agora, se ele ocupar o mesmo posto, ele precisa ser mais antigo, né? Pode ser também um oficial que ocupa o mesmo posto, desde que ele seja mais antigo, ou seja, é necessário que seja um oficial que tenha precedência sobre o indiciado. Ok? Então ele tem que ter essa precedência, ele tem que ter posto superior, né? Tem que ter posto superior, ou ele pode ainda ser mais antigo. Não sendo possível a designação de oficial do mesmo posto superior do iniciado, poderá ser feita a designação de oficial do mesmo posto, desde que mais antigo. É o que eu acabei de explicar para você. O cara é para ser de posto superior, se não tiver, pode ser do mesmo posto, desde que seja mais antigo do que o indiciado. Lembre-se que o encarregado tem que ser um oficial da ativa, né? Mas o indiciado, ele pode ser um oficial, pode ser uma praça, pode ser da ativa, pode ser da reserva, pode ser reformado, pode ser até um civil, né? A depender do caso, do crime e das possibilidades aqui de aplicação da norma, tá bom? Mas, né, o encarregado, ou seja, aquele militar que vai conduzir o IPM, tem que ser um oficial, tem que ser da ativa, tem que ser de grau hierárquico superior, ou seja, de posto superior ao do indiciado, ou se for do mesmo posto, caso não tenha alguém de posto superior, que ele seja mais antigo, tendo assim a precedência hierárquica sobre o indiciado. Se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, não prevalece para a delegação a antiguidade de posto.
Né? Isso significa que se o indiciado, né, ou seja, aquele militar que está sendo investigado, né, se ele for da reserva ou reformado, então o simples fato de o encarregado ser da ativa já é suficiente, tá? Ele não precisa o cara da ativa ser mais antigo, até porque vai ser difícil o da ativa ser mais antigo que o da reserva, né? O oficial da reserva, ou principalmente o reformado, muito provavelmente ele vai ser mais antigo que aquele oficial da ativa, né? Já que ele já está na reserva ou já foi reformado. O exercício das funções de polícia judiciária pode ser delegado ao oficial da ativa, desde que por tempo determinado e para fim específico. É necessário, portanto, que para cada inquérito haja um ato de delegação. Esse aqui é um ponto essencial que você precisa saber para a prova, tá? Então, vamos lá. Recapitulando aqui. Falamos sobre delegação. O delegado, ou seja, o encarregado do IPM, é esse termo que a gente vai usar aqui ao longo do nosso curso, tá? O encarregado do IPM precisa ser um oficial da ativa. Essa delegação precisa ser feita por tempo determinado e para fim específico. Então, como é para fim específico, para cada inquérito vai haver um ato de delegação diferente, ok? Para cada inquérito vai haver um ato de delegação diferente. Vou repetir mais uma vez. Para cada inquérito vai haver um ato de delegação diferente. Delegação sendo feita a um oficial da ativa que seja de posto mais elevado que o indiciado, ou se não houver alguém nessas condições, que seja do mesmo posto, mas mais antigo, e, né, essa delegação sendo feita por prazo determinado e para fins específicos, ou seja, para cada inquérito, uma delegação própria, uma delegação específica, uma delegação diferente. Beleza? Espero que isso tenha ficado claro para você, porque cai bastante em questões de prova, tá? Vamos lá. Designação de delegado e avocamento de inquérito pelo ministro. Aqui o que é que nós temos, né? O parágrafo 5º, né, do artigo 7º lá do CPPM, ele nos traz a seguinte redação. Se o posto de antiguidade é oficial da ativa excluírem de modo absoluto a existência de outro oficial da ativa nas condições do parágrafo 3º, ou seja, aquele mais antigo ou de posto superior, caberá ao ministro competente, leia-se comandante, a designação de oficial da reserva de posto mais elevado para a instauração do inquérito policial militar e, se este estiver iniciado, avocá-lo para tomar essa providência. Então imagine que numa determinada organização militar, né, está sendo investigado o coronel mais antigo. Né? Nesse caso, né, e aí eu estou usando como exemplo aqui uma polícia militar, né, na qual não há oficiais generais, né? Então o coronel é o posto máximo. Então, neste caso, de acordo com a redação aqui do parágrafo 5º, caberia ao ministro, né, ou caberia à autoridade competente avocar o processo e designar um oficial da reserva para proceder à instauração do IPM. Mas a maioria dos doutrinadores considera que esse dispositivo hoje não é aplicável, tá? Porque não há hierarquia entre o militar da ativa e o militar da reserva de mesmo posto. Tá? Na prática, o que tem acontecido aqui é a adoção de uma alternativa muito mais simples, que é avoca aquele IPM, né, e faz a designação de um oficial de uma outra unidade militar. Aí não tem problema, né? Pega, o cara era o coronel mais antigo daquela unidade. Beleza, né? Então avoca aquilo ali, né? E designa, né, como encarregado do IPM o oficial de uma outra unidade. Né? Não tem problema nenhum nisso e na prática isso não acontece. Né? Mas a redação continua aqui, né? Ela nunca foi modificada, continua lá no parágrafo 5º do artigo 7º do CPPM, tá? Competência da Polícia Judiciária Militar. Né? Aí aqui nós temos o artigo 8º. Vamos lá, uma por uma. Compete a Polícia Judiciária Militar. Letra A. Apurar os crimes militares, bem como os que por lei especial estão sujeitos à jurisdição militar e sua autoria. Então, essa apuração dos crimes militares, né? Lembrando que apurar nada mais é do que verificar se existem indícios suficientes de autoria e de materialidade. Letra B. Prestar aos órgãos e juízes da Justiça Militar e aos membros do Ministério Público
as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, bem como realizar as diligências que por eles forem requisitadas. Então aqui nós temos essa atribuição específica, né, que leva a Polícia Judiciária Militar a um contato muito próximo, né, com o Ministério Público Militar. Inclusive com o Ministério Público Militar podendo requisitar diligências, né, à autoridade policial judiciária militar, né? O que acontece? Né? Uma vez que o IPM esteja instaurado, esse deixa de ser um assunto interno, né, daquela corporação ou daquela força. Tá? O Ministério Público toma conhecimento de que existe um inquérito policial militar instaurado e vai acompanhar esse inquérito. O que não quer dizer que o Ministério Público vai conduzir o inquérito sozinho, né? Isso não vai acontecer, mas ele pode, por exemplo, requisitar que o encarregado do IPM proceda a determinadas diligências, né, porque considera aquelas diligências imprescindíveis, né, essenciais ali, né, no âmbito da condução do inquérito. Então isso sim pode acontecer, é relativamente comum e possível, né, que aconteça no âmbito do IPM, tá? Então essa é a letra B. A linha C, cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar. Então, se no âmbito do processo, por exemplo, a Justiça Militar expede um mandado de prisão preventiva, então quem vai cumprir isso daí é o encarregado do IPM também. Da mesma forma que acontece nas polícias civis, né? Letra D, representar a autoridades judiciárias militares acerca da prisão preventiva e da insanidade mental do indiciado, né? Essa atribuição aqui está relacionada à representação pela prisão preventiva e insanidade mental, né? Ela vai ser exercida pela Polícia Judiciária Militar, né? Na fase de inquérito e na fase processual pelo próprio Ministério Público Militar, né? O próprio MPM ele pode representar, por exemplo, pelo incidente de insanidade mental, né, de verificação da sanidade mental do acusado no âmbito do processo. Letra E. Cumprir as determinações da Justiça Militar relativas aos presos sob sua guarda e responsabilidade, bem como as demais prescrições deste Código nesse sentido, né? Então, a guarda dos presos também cabe à Polícia Judiciária Militar. Letra F. Solicitar das autoridades civis as informações e medidas que julgar úteis à elucidação das infrações penais que esteja a seu cargo. Isso aqui é interessante. Veja, eu já falei para você que Polícia Judiciária Militar não é um órgão, né? Polícia Judiciária Militar é uma função. E essa função é exercida por um oficial. Então veja, esse oficial, como eu já falei aqui também, ele não é um profissional do inquérito, né? Ele não é um cara que sempre está ali lidando diariamente com inquéritos policiais, etc. Não é. Então, algumas vezes, esse oficial ele vai precisar de uma ajuda especializada. Às vezes é uma perícia, né? E, claro, as polícias, elas são muito mais bem equipadas. Polícias, eu falo, né? Polícia Federal, Polícia Civil, né? Principalmente a Civil, né? Que está aí no Estado e tal, né? Mas a Polícia Federal também, dependendo da localidade, elas são muito mais bem equipadas, né? do que as Forças Armadas em relação a isso. Então, se for necessário, por exemplo, né, uma determinada diligência ou uma perícia do ponto de vista técnico, então pode muito bem o oficial encarregado de PM requisitar, né, que a Polícia Judiciária, a Polícia Civil faça isso. Né, e ele pode fazer isso tranquilamente. Isso aqui é uma prerrogativa prevista no Código de Processo Penal Militar. Né? Solicitar das autoridades civis informações e medidas de julgar úteis. E depois requisitar da Polícia Civil das reparações técnicas, né, pesquisas e exames, etc. e tal. Perceba que informações ele solicita, né, mas as diligências, perícias, etc., ele requisita, ou seja, né, isso não é um pedido que possa ser negado. Né? Quando a gente fala em requisição, né, a gente não está falando de um pedido que possa ser negado. Né? E letra H, atender com a observância dos regulamentos militares a pedido de apresentação de militar ou funcionário de repartição militar à autoridade civil competente, desde que legal e fundamentado o pedido. Então, ele atende aí o pedido de apresentação do militar ou do funcionário de repartição militar. Beleza? E aqui nós encerramos esta nossa parte sobre a Polícia Judiciária Militar. Meu nome é Paulo Guimarães, sou seu professor de Direito Processual Penal Militar aqui no Estratégia. Um grande abraço e até a próxima.